Muito boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de novembro de 2025. Estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu me chamo Leonardo Tristão, faço parte da gerência de recursos hídricos e de metrologia aqui do ONS. Irei conduzir a reunião de hoje, tá? Você já sabe, mas não custa repetir, a nossa reunião é dividida em 3 blocos. Esses blocos têm apresentações e a cada bloco a gente tem um intervalinho ali de 5 minutos, onde vocês podem mandar perguntas sobre o que foi apresentado e a gente responde após os blocos, tá bom? Essa gravação, sempre vale a pena repetir que essa gravação fica gravada e disponibilizada lá no canal do ONS no YouTube e a qualquer momento vocês podem consultar as informações que foram prestadas aqui. Nosso primeiro bloco de informações constam ali com apresentações com cunho de recursos hídricos e metrologia, então hidrologia, metrologia hidráulica, e hoje, especialmente, a gente tem os resultados do prospectivo do CMSE, tá? O segundo bloco, a gente conta com informações da carga, da previsão de carga e de limites elétricos de principais intervenções elétricas, e o terceiro bloco, para informação, a gente conta ali com as intervenções energéticas, resultados do PMO e política operativa, tá? Para começar o primeiro bloco, eu vou convidar então a Beatriz, nossa meteorologista, para falar um pouquinho da previsão meteorológica. Bia, palavra é sua. Obrigada, Léo. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Vou começar a falar da previsão meteorológica, primeiro da condição observada essa semana. No início da semana, a atuação de um sistema de baixa pressão aqui na região sul provocou totais elevados de precipitação nas bacias do rio Paranapanema e na incremental Itaipu. Essa chuva ocorreu de domingo para segunda. Não, de sábado para domingo, desculpa. Domingo para segunda, esse sistema de baixa pressão se expandiu aqui pelas regiões sudeste e centro-oeste e favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias do Rio Grande, no Tietê, no Paranaíba, aqui no São Francisco e no Tocantins também. Na quarta-feira, uma frente fria avançou rapidamente aqui pela região sul, sudeste, e hoje ela está atuando aqui no litoral sul da Bahia. O avanço dessa frente fria manteve a condição de precipitação nas bacias de interesse do SIM, só que nos totais menores do que foi observado no início da semana. O avanço dessa frente fria ontem e hoje aqui pelo sul da Bahia, e a atuação do sistema de baixa pressão, né, aqui no interior do continente, esses 2 sistemas favoreceram, a redução da velocidade do vento do Nordeste, né. Esses 2 sistemas, eles deslocaram o anticiclone do Atlântico Sul para o oceano. Esse anticiclone, ele se afastou do Nordeste, com isso enfraqueceu os ventos alísios, e com isso a gente teve a redução da geração eólica desde ontem, né. Ontem a geração média, né, foi menor que 10.000 megawatts, e hoje também, por conta da ação desses sistemas meteorológicos, né. Em relação à temperatura, a temperatura essa semana apresentou elevação, em Porto Alegre e em Florianópolis, em relação à semana passada. Nas demais capitais, a temperatura ficou estável, né. O destaque foi aí a ocorrência de precipitação, no estado do Paraná e aqui no Grande Paranaíba, no Tocantins, e essa redução da eólica no final da semana, a partir de ontem. E agora a previsão de precipitação para a próxima semana operativa. Hoje tem um ciclone avançando pelo Rio Grande do Sul, hoje, provocando totais elevados de precipitação, principalmente no Jacuí e na bacia do Rio Uruguai. Amanhã, esse ciclone ele avança aqui para a região sudeste como uma frente fria, e no domingo essa frente fria, essa nova frente fria chega no litoral sul da Bahia, né, chega no litoral da Bahia, e fica avançando, atuando no litoral da Bahia até o dia 11. No dia 12, ela se dissipa, essa frente fria. E o avanço dessa frente fria aqui pelo sudeste, ela favorece a ocorrência de precipitação novamente nas bacias do sudeste, centro-oeste e aqui do norte, né. E aí no dia 12, uma nova frente fria avança pela região sul, avança rapidamente, né, não provoca tanta chuva como essa agora, de hoje para amanhã. E aí novamente essa frente fria avança até o sudeste, e aí mantém essa condição aí de precipitação nas bacias do sudeste e centro-oeste, né, com totais, né, previsto para a semana que vem, próximos da média semanal. Onde deve ocorrer chuva acima da média semanal na semana que vem é aqui no Jacuí e no Uruguai. No sudeste e no centro-oeste aqui, né, por exemplo, Paranaíba, fica chuva dentro da média, né, semanal.
E em relação às outras variáveis meteorológicas, a temperatura ainda fica estável, né, a média de temperatura para a semana que vem fica estável, semelhante a essa semana, a gente ainda tem ainda essa gangorra de temperatura, né, dias quentes e depois passa à frente, a temperatura diminui, como aconteceu essa semana no Rio, né, na quarta-feira com 38 graus e no quinta-feira já com 28, né, uma queda aí de 10 graus. Então isso continua para a semana que vem, né, e a média de temperatura estável. A radiação solar também estável, também, e a velocidade do vento que deve aumentar a partir do dia 10, né, do dia 10 de novembro, o sistema de alta pressão pós-frontal volta a se aproximar aqui da Bahia, né, dos parques da Bahia. Então a gente espera, uma geração eólica da semana que vem, a partir do dia 10, né, maior do que essa semana, que a gente espera essa elevação da velocidade do vento por conta da aproximação da alta pressão. Então eram esses destaques, obrigada pela atenção, devo a palavra para o Leonardo. Muito obrigado, Bia. Agora eu convido o Fred para falar um pouquinho, fazer a apresentação da previsão hidrológica. Fred, a palavra é sua. Opa, boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os espectadores. Então, para falar aí agora um pouquinho sobre a previsão hidrológica. O... Então, traga aí o gráfico com a previsão de ENA para os próximos dias. Uma elevação pequena, né? Quase estabilidade aqui para o Sudeste nas próximas 3 semanas, com uma previsão de média mensal de 82%. Aí a gente divide as previsões para as principais bacias do Sudeste, que a gente teve como a Bia acabou de apresentar, essa chuva que teve, que pegou ali a incremental de Itaipu e depois veio ali pro Grande, pro Paranaíba. A gente consegue ver que essa chuva se converteu em vazão e fez a ENA se elevar. E né, para a próxima semana ali no Grande, no Paranaíba, tem caráter de recessão. E aqui no Paranapanema e na Calha do Paraná, a gente tem um cenário mais de estabilidade, né? A vazão desce na primeira semana e depois tem um segundo pico volta a subir na segunda semana. No sul, é, a previsão é de uma leve recessão, né? Para a primeira semana, se mantém ali próximo da média de longo termo. Já mais na segunda semana em diante, a gente já começa a ver essa ENA caindo. Quando a gente acompanha aí as principais bacias, a gente vê o Iguaçu em recessão, o Jacuí com a leve elevação na primeira semana e depois recessão, e o Uruguai também, estabilidade na primeira semana e recessão nas demais semanas. É, o Iguaçu e o Uruguai com previsões próximos da média de longo termo, né, com esse posicionamento 50, né, da previsão mensal em relação ao histórico. O Jacuí também próximo da média, né, então, uma posição de 39%, percentil 39. No Nordeste, a previsão para as próximas semanas é de ascensão. A gente está observando aí 21% da MLT hoje e a previsão mensal fica em 36%. Mas ainda assim é um valor bem baixo em relação, né, à média para esse mês de novembro. Tanto que quando a gente posiciona essa previsão mensal no histórico de Enas, a gente fica no percentil 5, bem baixo. O norte, a gente também tem um caráter de ascensão das vazões, mas já num patamar diferente, né? Já com valores próximos a médias aqui nas próximas 2 semanas, e depois, nas 2 últimas semanas, a gente já deve ficar acima da média, fechando uma previsão mensal de 80%. Que com destaque para a previsão do Tocantins, né? Em exceção nas próximas 2 semanas, é, mas também, embora subindo, também abaixo da MLT. E aí a gente tem um resumão de como deve ficar a previsão de ENA para a próxima semana, né, para a semana do dia 8 a 14 de novembro. A gente deve ter ENAs próximos à média ali na Calha do Paraná, no Paranapanema e no Sul. Também aqui no Madeira,
em algumas pequenas bacias que compõem ainda a bacia amazônica. O Tapajós, o Xingu, Tucuruí, aí o Grande Paranaíba e o Tietê, todas com previsões levemente abaixo da média, né, nessa faixa entre 40% e 80%. E aqui a maior parte do Nordeste, o Jequitinhonha e o Doce, com previsões bem abaixo da média. E aí a gente tem a comparação da previsão do PMO com a revisão 1. É, pro, no PMO, para o subsistema Nordeste, tinha previsto 40 e teve uma leve queda, né? No Sul também foi de 105 para um patamar de 80, e nos subsistemas Sudeste e Norte, que estavam com 71% e 64%, também tiveram uma melhora, né, na previsão mensal, também para valores próximos de 80%. Então era isso que eu tive para apresentar. Fica aí disponível para tirar dúvidas. Obrigado, Fred. Vai falar um pouquinho da operação hidráulica. Só colocar em modo visualização. Falando então, começando com as salas de crise e acompanhamento capitaneadas aí pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Essa semana a gente teve a sala do São Francisco, a próxima sala ficou marcada para o dia 2 de dezembro. Na semana passada a gente teve a sala do Paraná, se eu não me engano, na sexta-feira, dia 31/10. A próxima sala do Paraná ficou aí no dia 25 de novembro. Essa semana também a gente teve a sala do. Está acontecendo agora, em paralelo, a sala do Alto Paraguai, o Pantanal. E ontem a gente também teve a sala do Norte, e a próxima reunião do Norte ficou marcada aí para o dia 4 de dezembro, tá bom? Todas essas salas da ANA são. Os vídeos, as gravações dessas salas, dessas reuniões, ficam disponíveis no YouTube, lá no canal da agência para consulta, tá? Então, mais informações vocês podem consultar o canal da ANA no YouTube. Trazendo um pouquinho do que foi falado na reunião do São Francisco, que aconteceu aí dia 4. O São Francisco, a gente levou duas perspectivas de operação nos reservatórios, começando com Três Marias. Três Marias, para novembro, a expectativa de defluência da ordem de 420 metros cúbicos por segundo, e dezembro, a expectativa de defluência para Três Marias da ordem de 400, tá? Dependendo do cenário, a gente levou também dois cenários, inferior e superior. O reservatório tem em ambos os cenários há uma tendência de mudança desse comportamento do reservatório, ele deixa de ter consumo dos recursos armazenados e a gente começa a ter uma mudança de tendência, começa a ganhar armazenamento. No cenário superior, isso acontece já pro mês de início, para o final de novembro, seguindo nessa mesma tendência para o final de dezembro, enquanto no cenário inferior, essa mudança de tendência só acontece a partir de dezembro até o final de dezembro, tá? Então, até novembro ainda é esperado, seguindo as condições inferiores aí de afluência, uma tendência de recessão do reservatório de Três Marias. Para Sobradinho, novembro foi considerado uma defluência de 840 metros cúbicos por segundo, e para dezembro também, esse mesmo patamar de defluência. Já para Xingó, 915 metros cúbicos por segundo para novembro, 880 para dezembro. De forma similar para Três Marias, dependendo do cenário, a gente tem uma mudança da condição de armazenamento. No cenário superior, essa mudança, essa queda que a gente vem observando no reservatório, ela cessa, ela diminui, e já começa a ter uma mudança de tendência, já com ganho de armazenamento no reservatório de Sobradinho, enquanto para o cenário inferior, a gente não vê o mesmo que acontece para Três Marias, mas há uma desaceleração da queda, né? A gente começa a ter uma diminuição da taxa de queda, e aí começa ainda com tendência de redução, mas menos acelerado, tá bom? Passando aqui, essa semana a gente também teve a Sala do Norte, aconteceu ontem. Na Sala do Norte, o destaque foi a nova regra, a regra operativa do Madeira, lá de Geral, a regra operativa da usina de Geral. A gente já sabia todos já sabiam que esse ano Geral estava numa operação diferenciada, só que ainda faltava algumas autorizações para começar o repressionamento, tá? Então, aqui só o gráfico mostrando como é que é a regra. A antiga regra, Geral acompanhava as afluências do Madeira para poder subir o seu reservatório. A linha preta é o nível do reservatório em cota, associado ao eixo vertical da direita. As linhas coloridas vermelho e azul é a defluência e a afluência associada ao eixo vertical da esquerda, tá?
Conforme as vazões do Madeira vão subindo, o Jirau podia subir seu reservatório. Esse ano, com uma regra operativa diferente, em fase de teste, Jirau desceu seu reservatório numa taxa acelerada, ali de 15 centímetros por dia, chegando a 82,50 no dia 15 de agosto, permanecendo nesse valor até ontem, quando foi emitida, então, uma revogação da restrição de navegação imposta lá pela Marinha do Brasil, no Rio Madeira. Essa portaria 74 possibilitou que o reservatório geral voltasse a ser replecionado, tá? Então, geral inicia seu replecionamento ontem, a partir com a taxa de 20 centímetros por dia, e segue com essa tendência até o atingimento da cota 90, que é esperado que ocorra lá no dia 13 de dezembro, tá bom? As declarações FSH que cobrem essa manobra, que estão aqui exatamente ilustrando toda essa operação, são os FSHs 9104, 9105, 9107 e 9108, tá bom? Passando aqui, falando agora um pouquinho do Paraná. Paraná, semana passada, a gente precisou retornar com as defluências para 4.600 em Porto Primavera e 4.000 ali em Jupiá, porque as restrições que possibilitavam a redução da defluência de Jupiá e Porto Primavera venciam a partir do dia 31 de outubro, tá? Teve a solicitação do CMSE, as usinas solicitaram autorização, e ontem a gente começou a ter as primeiras declarações, tá? Jupiá, a partir de ontem, a gente teve a declaração, então teve a reabertura do documento para inserção da autorização, então ficou válido o mesmo documento que já era antes, 5777, para defluência de 3.300 de Jupiá, e as taxas associadas aí à manobra, 5792, 7166, tá bom? Para Porto Primavera, foram cadastrados novos FSLHs, o 9101, 9123, 9124 e 9125, também exatamente traduzindo essa operação necessária, todos os parâmetros necessários para chegar à defluência mínima de 3.900 metros cúbicos por segundo em Porto Primavera, tá bom? Com isso, eu encerro a operação, os destaques da operação hidráulica. Agora eu convido o Pedro para falar um pouquinho dos principais resultados ali do prospectivo. Pedro, a palavra é sua, fica à vontade. Boa tarde, Léo, obrigado. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar aqui aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva, que foi levada ao CMSE agora na última quarta-feira, dia 5 de novembro. O horizonte dessa avaliação, ela consiste sempre em uma janela móvel, né, de 6 meses. Então, novembro a abril de 26 é o horizonte atual. Então, iniciando aqui a apresentação, fazer uma breve recapitulação, então, do que se trata esse estudo. Ele é composto por duas avaliações, visando o atendimento de energia e potência. O CMSE, ele utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento do SIM, podendo embasar também a adoção de medidas operativas excepcionais, para garantir o atendimento tanto energético quanto de potência. Então, portanto, o objetivo desse estudo então, é mapear distintas zonas operativas, um cenário, então, inferior e outro superior são elaborados e levados ali ao CMSE, e o principal insumo, o insumo que muda, então, é justamente a ENA. Então, falar um pouquinho mais desse insumo, que é um dos mais importantes aqui, que diferenciam os cenários. Para esse último prospectivo, então, de novembro a abril, as ENAs ali do SIM, como um todo, variaram entre 67% para o inferior e 98% da MLT para o superior, fazendo a média do período, como um todo. O limite superior, aqui a gente, então, ficou ali no P47, no histórico, e o limite inferior seria o P2, o segundo pior do histórico. Fazendo uma análise um pouco mais a fundo nos subsistemas, o sudeste ali, para o inferior, seria classificado como o pior, o menor do histórico, o nordeste ali sendo o 10º menor, o norte como o 18º, e o sul ali estaria classificado como o 30º maior, o P69. Tá? Então, esse é como ficou a cara desse insumo que foi levado ali, foi utilizado na elaboração desse estudo. O limite inferior, portanto, com ENAs bem abaixo ali da média histórica. Aqui falando, então, já de alguns resultados, esse slide aqui, então, estão as trajetórias de energia armazenada,
para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, em percentual do armazenamento máximo. As linhas cheias, elas representam os resultados mais recentes, né, obtidos agora, nesse último estudo, e as linhas tracejadas, a do estudo passado. Então, portanto, nota-se que os cenários retratam diferentes ocorrências, né, de período úmido. O cenário superior, o período úmido se inicia com um certo atraso, mas ganhando força ali a cada mês. Em relação ao estudo do mês passado, esse cenário superior é notável, né, a redução de expectativa de armazenamento, por conta muito da frustração da previsão de chuvas ali em novembro, né, frustração da previsão, né, a gente ainda não tem, obviamente, o verificado, mas a previsão que havia era melhor do que a que foi inserida nesse estudo atual. No cenário inferior, a estiagem ela se prolonga, né, tendo uma pequena melhora ali em janeiro, muito pequena, muito pouca, mas basicamente não se configura um período úmido, né, nesse novembro, abril. Então, o armazenamento acaba andando de lado no Sudeste, e a trajetória de armazenamento ele acaba por adentrar na região amarela da curva referencial, em fevereiro, na CRF, e ao final de abril, né, a gente acaba entrando um pouquinho ali na curva vermelha, lembrando que esses valores da CRF ainda serão atualizados para 2026, e atualmente a gente está utilizando aqui nesse estudo, né, nesse gráfico, basicamente, né, os valores de 2025. Tá? Essa invasão da CRF ela serve para continuarmos o monitoramento das ENAs e dos armazenamentos, a evolução ao longo dos próximos meses, ainda nenhuma medida extra a ser tomada. Né? Então, passando aqui para o armazenamento do SIM, a análise é parecida com a do Sudeste, mas a situação do cenário inferior, né, é levemente melhor do que era observada quando a gente olha só o Sudeste, visto que há outros aproveitamentos ali contribuindo, né, para a elevação do nível, como o Nordeste, Norte, que estão um pouco melhores. Então, a gente acaba por não adentrar, né, na região ali da CRF. Então, aqui é possível ver como ficou o despacho térmico, né, para ambos os cenários, bem como o CMO, o custo marginal de operação dos subsistemas. Então, no cenário superior, de modo geral, o período úmido começando ao longo de janeiro, ali, o CMO tende a cair, chegando a valores perto da nulidade, a partir de fevereiro, e com descolamento entre os subsistemas, devido ao atingimento de limite de intercâmbio, né, ali para o Sudeste e Sul. Já no cenário inferior, apesar do período úmido bem abaixo da média, o CMO não passa ali dos 350 nesse último estudo, nesse presente estudo que a gente realizou, muito por conta de uma ENA mais concentrada ali nas OHs do Norte, Sul também, Incremental e Itaipu, então acaba contribuindo para esse efeito, e também há o descolamento ali entre os subsistemas a partir de fevereiro, mas a gente quase chega à nulidade do CMO ali em abril, né, valores bem baixos. Tá, então, acaba que mesmo que o cenário esteja, de uma forma geral, pior, por conta de alguma ENA mais bem localizada, né, em usinas do Norte, Sul e Itaipu, né, na Incremental Itaipu, acaba que esse CMO não responde tanto assim. O balanço de ponta, aqui olhando uma fotografia, né, do cenário inferior, então a gente tem aqui a hora mais crítica, com a maior carga, e um P5, né, considerando um P5 ali do histórico de geração eólica, no cenário inferior de afluências. Então, essa aqui é realmente uma fotografia para o atendimento de ponta bem crítico, digamos assim, e é projetada a necessidade de espaço térmico adicional, então, para fechamento do balanço em todos os meses, porém não há indicação de utilização de reserva operativa. Nesse cenário, foi utilizado uma parte do reservatório de Itaipu, para poder fechar o balanço, e também a modulação do São Francisco, para poder fazer esse atendimento de demanda no horário de pico. Tá? Falando, então, do cenário superior, aqui já com a expectativa de um período úmido melhor, né, que o inferior, principalmente ali a partir de janeiro, então a maior folga de atendimento de ponta, ainda com indicativo de despacho térmico adicional, né, para atendimento de ponta de carga.
Então, como eu comentei, essas são algumas fotografias, né, do balanço de ponta. Pelo Power BI é possível acessar o resultado de potência ali para o cenário superior e inferior de afluências, mas variando também o percentil de geração eólica. E lá também há maiores detalhes em termos de usina, né, a nível de usina, que aqui a gente acabou comentando mais os subsistemas. Certo, então, esse foi o material levado ao CMSE essa semana, e convido os senhores a acessar o painel dinâmico para maiores informações. Eu fico aqui para responder alguma pergunta e retorno a palavra, Léo. Muito obrigado, Pedro. Com isso, foi a última apresentação que a gente teve desse primeiro bloco. A gente retorna em 5 minutos, tá bom, pessoal? Até já. Boa tarde, pessoal. Retornamos à reunião. A gente recebeu algumas perguntas. De antemão, agradeço a Josiane pelo aviso, tá, Josiane, do áudio que estava vazando no início da reunião. Obrigado. A gente está elaborando as respostas aqui e eu vou pedir para a gente alguns minutos. A gente, no retorno do segundo bloco, a gente responde as perguntas que chegaram, tá bom? Eu vou dando adiantamento à reunião. Vou pedir para a Geisa fazer a sua apresentação sobre a previsão de carga para o PMO e revisão semanal. Geisa, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Acho que não. Tá dando para ver a tela já? Está em tela, Geisa. Tá. Boa tarde a todos. Então, vou dar continuidade à reunião, falando da previsão de carga para a programação semanal da operação. Antes de falar da atualização das previsões e da expectativa de fechamento da carga do SIM, eu vou passar brevemente por alguns destaques meteorológicos, começando pela semana atual. Na semana atual, em linhas gerais, foram observadas as temperaturas médias, uma relativa estabilidade, principalmente quando comparado com a semana anterior, excetuando no subsistema sul, onde houve uma elevação de temperaturas em Porto Alegre e em Florianópolis. Com relação à precipitação, tanto no subsistema sul quanto no subsistema sudeste centro-oeste, foram observadas ocorrência de precipitação devido à atuação de sistema de baixa pressão. No caso do subsistema norte e nordeste, somente no subsistema nordeste foi observada precipitação mais concentrada no sul da Bahia. Para a próxima semana operativa, a expectativa é de uma estabilidade nas temperaturas médias em todas as capitais que compõem os subsistemas, e no caso do subsistema sul, sudeste centro-oeste e norte, também com relação à precipitação, tendo o mesmo comportamento em relação aos acumulados de precipitação observados na semana corrente. No caso específico do subsistema Nordeste, tem a expectativa de aumento de precipitação, especificamente no estado da Bahia, incluindo a capital de Salvador. Falando agora da expectativa de fechamento da carga do SIM da primeira semana operativa, a gente tem uma relativa, as nossas previsões estavam relativamente bem ajustadas à expectativa de fechamento da carga, com desvio de, desculpa, somente 1,52%, com uma expectativa de fechamento da carga de 82.712 megawatts médios. Esse desvio ele é fortemente impactado por desvios observados, essencialmente nos subsistemas Nordeste e Norte. Como você tem uma sinalização de estabilidade com relação tanto à temperatura quanto à precipitação, e não tem nenhuma outra sinalização que indique ajuste, atualizações de previsões a atualização da previsão da segunda, quinta semana operativa está muito centrado em atualização de previsões para o subsistema norte. Por isso, as atualizações apresentam percentuais bastante marginais, gerando em torno de 0,15 na terceira semana e 0,11 na quinta semana, varia entre 0,11 e 0,15% a atualização das previsões para as demais semanas operativas. Com isso, a previsão atualizada da carga do SIM para novembro apresenta uma variação de 0,45% com relação às previsões do PMO de novembro.
Passando agora para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode observar que a expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa, ela apresenta uma grande assertividade com relação às nossas previsões, com um desvio de somente 0,74%. Então, as previsões estão bem ajustadas ao comportamento da carga. Como a sinalização meteorológica indica também uma certa estabilidade com relação às condições meteorológicas, quando comparado com a semana anterior, e, eh, devido também à assertividade das previsões, não foram realizados ajustes nas previsões das cargas, tanto da segunda à quinta semana, foram mantidas as previsões. Com isso, tem-se que a previsão de carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste atualizada para novembro apresenta uma variação de somente 0,18 com relação às previsões do PMO de novembro. No subsistema sul, o comportamento é bastante análogo ao observado no subsistema sudeste centro-oeste, com uma expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa bastante ajustada às nossas previsões, com um desvio de somente 0,65%. Também não foram realizados ajustes nas previsões da segunda e quinta semana pelos mesmos motivos apresentados para o subsistema sudeste centro-oeste. Você tem uma relativa estabilidade com relação às condições meteorológicas observadas nas últimas 2 semanas operativas, essencialmente, e, as previsões elas encontram-se bastante, assertivas, da primeira semana operativa. Com isso, a previsão, de carga atualizada, para o subsistema sul para novembro apresenta uma variação de somente 0,15% com relação às previsões do PMO de novembro. Passando agora para o subsistema nordeste, no caso do subsistema nordeste, eh, a nossa expectativa de fechamento apresenta um desvio de 3,96% com relação às nossas previsões, então uma carga mais elevada do que se esperava as nossas previsões, mas ainda assim muito próximo ao esperado para essa época do ano, quando se observa a evolução das previsões ao longo das semanas operativas e a expectativa para o mês de novembro desse subsistema. E aí, por que que não foram realizadas atualizações nas previsões da segunda à quinta semana? Devido à estabilidade, realmente, sob o ponto de vista meteorológico e também devido ao fato da a expectativa de fechamento da carga da primeira semana está muito alinhada com as previsões para as demais semanas operativas e também com a nossa expectativa de carga para o mês de novembro. Com isso, a previsão de carga atualizada, hã, para o subsistema nordeste apresenta uma variação de 0,91% com relação às previsões do PMO de novembro. Partindo agora para o subsistema norte, no caso do subsistema norte, a nossa expectativa de fechamento da carga também apresentou um desvio relevante de 2,99%, com uma expectativa de fechamento superior a 9.000 megawatts médios. Esse comportamento de elevação da carga no subsistema norte, tem sido observado nas áreas do Amazonas e Pará, na semana operativa atual e na semana operativa anterior, na vigente e na anterior. Isso, de certa forma, propiciou uma, atualização das nossas previsões de carga para esse subsistema nas demais semanas operativas, da segunda à quinta semana operativa, iniciando com uma atualização da previsão de 1,12% na segunda semana operativa, de 1,44% na terceira, de 1,26% na quarta semana operativa e de 1,02% na quinta semana operativa. Com isso, a previsão de carga atualizada para novembro para o subsistema norte apresenta uma variação de 1,66 com relação às previsões do PMO de novembro. Isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre a atualização das previsões de carga e fico à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado, Geisa. Agora eu convido o Marcelo para fazer a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto.
Vamos lá, então, vamos iniciar aí com a apresentação dos limites elétricos, com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. O primeiro serviço que a gente tem como destaque é no Nordeste, seção de barra B2, da subestação de Sapiaçu, 500 kV. Ela vai acontecer do período das 8 às 16, dos dias 13 e 14, que são uma quinta e uma sexta-feira. O objetivo é uma manutenção preventiva numa chave seccionadora. Esse serviço ele vai trazer uma restrição de 6.800 megawatts para o fluxo Nordeste-Sudeste. Próximo serviço, seção de barra B1, setor de 500 kV ali da SE Poções 3. Ele vai acontecer no sábado, dia 8/11, das 0 às 17 horas, e no domingo, das 0 às 7, muito em função a execução do Enem, o acontecimento do Enem, que não vai permitir a execução no horário mais tarde. Essa obra é associada ao projeto Asa Branca, vai limitar o fluxo Nordeste-Sudeste 6.300, o recebimento Sudeste-Centro-Oeste vai ser com 10 gigawatts, vai limitar ali a geração no conjunto fotovoltaico ali nos dois em 350, e no somatório desses conjuntos Janaúba, Vista Alegre e o conjunto eólico de Serra das Almas 2 em 700 megawatts. Próxima intervenção, nós temos a linha de 500 kV ali entre Itaipu e a margem direita, o circuito 2, vai acontecer das 7 da manhã de quarta-feira, dia 22, está acontecendo no caso, né? Desde o dia 22/10 até as 17 horas do dia 18/11, terça-feira. É uma obra de retrofit da parte ativa dos compartimentos da subestação isolada HSF6, correspondente ao ponta linha. Isso traz uma restrição de 6.600 megawatts aí para Itaipu, setor de 50 Hz. Próximo serviço é um serviço no banco de capacitor série, lá de Açailândia. Ele vai acontecer, está acontecendo desde sábado, dia 1/11, e vai até às 17 horas do dia 30 de junho de 26. Se trata da substituição do banco de capacitor série. Ele traz uma restrição de fluxo Nordeste-Sudeste de 8.200 megawatts e do fluxo Nordeste-Norte, FNEM, de 6.000 megawatts. Próximo serviço, nós temos a linha de transmissão Miracema-Gurupi, que vai acontecer das 6h30 às 16h30, no sábado, dia 8. É uma manutenção preventiva no banco de capacitor série, lá na subestação de Miracema. Ela vai trazer uma restrição do fluxo Colina-Miracema de 2.300 megawatts, vai limitar o fluxo Nordeste-Sudeste em função do fluxo Miracema-Gurupi e do fluxo Juscelino, reduzindo em 300 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNESE para perda de bipolo de Xingu, e vai reduzir em 300 megawatts os limites de FNS mais FNESE em função do fluxo Norte-Xingu. Próximo serviço aí é uma linha de transmissão de Gurupi para a Serra da Mesa, circuito 1, vai acontecer das 5 às 17 horas, do dia 9, domingo, substituição de 4 cadeias isoladoras completas ao longo da linha. Isso aí vai trazer uma restrição de FNS de 2.700 megawatts, e também vai limitar aí o fluxo Nordeste-Sudeste em função do fluxo Norte-Sul e fluxo Juscelino. Vai reduzir em 600 megawatts, limite do fluxo Norte-Sul e fluxo Nordeste-Sudeste para a perda do bipolo de Xingu, e 600 megawatts para os limites do fluxo Norte-Sul, mais fluxo Nordeste-Sudeste em função do fluxo Norte-Xingu. Mais um serviço de banco capacitor série na subestação de Miracema. Vai estar acontecendo aí das 6h30 às 16h30, no dia 9, domingo. Manutenção preventiva nesse banco de capacitor série. Vai reduzir em 100 megawatts os limites do fluxo Norte-Sul, fluxo Norte-Sul mais fluxo Nordeste-Sudeste para perda de bipolo de Xingu, e também reduzir em 100 megawatts os limites de fluxo Norte-Sul mais fluxo Nordeste-Sudeste em função do fluxo Norte-Xingu. Agora temos uma linha de 500 kV de Estreito para Imperatriz, mais a usina de Estreito. Ela vai acontecer no domingo, das 7 às 17, uma manutenção preventiva nessa linha, incluindo a substituição de isoladores, substituição de cabos coaxiais, caixa de sintonia do sistema de teleproteção. Aí, nesse período, a usina de Estreito vai
estar zerada, né? Ela não tem capacidade de escoamento. Próximo serviço, nós temos aí o Polo 1, duelo de corrente contínua do Madeira, das 7 da manhã do dia 8 até o fim do dia 9, no domingo. O motivo é manutenção corretiva de urgência no reator de alisamento. Isso aí vai trazer uma restrição para os bipolos do Madeira em 3.100 no sábado e 2.100 no domingo. Outro serviço ali no duelo de corrente contínua do Madeira, agora no Polo 3, vai acontecer das 7h30 às 22h30 do dia 10, segunda, até, no caso aí, das 7h30, serviço provavelmente diário, das 7h30 às 22h30 do dia 10 ao dia 12, quarta-feira. Manutenção preventiva, a limitação dos bipolos do Madeira de 3.100. Agora temos um serviço na seção de barra A1, de 500 kV, da subestação de Araraquara 2. Ela vai das 7 horas do dia 13, quinta-feira, às 16 horas do dia 18, terça-feira. São obras de atendimento à integração da nova subestação de Nova Ponte 3, ali no setor de 500 kV. E aí, temos aí por objetivo de que o sistema suporte defeitos que envolvam perda de estação de barra na subestação de Araraquara 2. Com isso, nós vamos limitar os bipolos do Madeira em 3.500 MW, recebimento do Sul em 5.600, o elo de corrente contínua de Itaipu em 3.200, os bipolos Xingu, Terminal Rio mais Xingu Estreito, em 6.000 MW. Com isso, eu finalizo aqui a apresentação. Devolvo a palavra aí, Leonardo. Muito Obrigado, Marcelo. Com isso, a gente chega ao fim do nosso segundo bloco de apresentações. A gente retorna em 5 minutos para responder as perguntas que chegaram até agora, tá bom? Então, daqui a 5 minutos a gente retorna, pessoal. Boa tarde, estamos de volta com a nossa terceiro e último bloco de apresentações. Mas antes de partir para a apresentação, a gente vai ler um pouquinho das perguntas que chegaram no primeiro e no segundo bloco. Começando com o Alexandre Dutra, da Petrobras. Prezados, boa tarde. Observei que no estudo prospectivo, o CMO no segundo mês eleva-se e depois cai. Na apresentação passada, ocorreu em novembro e agora em dezembro. Poderia explicar o motivo? Para responder essa pergunta, eu peço a ajuda do Pedro. Pedro, pode nos ajudar na resposta, por gentileza? Olha, vamos lá. Boa tarde, Alessandro. Então, obrigado pela pergunta. Esse comportamento do CMO está diretamente ligado à ENA, que foi insumo para cada estudo. De modo geral, houve seguidas frustrações das ENAs, né, por conta do início do período úmido ali sendo postergado a cada um desses estudos, o que fez, então, que ocorresse essa variação do CMO. Portanto, o CMO ele sobe, a frustração do período úmido, e depois, quando acontece o período úmido, ele tende a cair. Tá? Então, foi isso que aconteceu nesses últimos 2 estudos. Obrigado, Pedro. A gente tem mais uma pergunta similar, do Michael Oliveira, da CPFL. Boa tarde. No estudo prospectivo apresentado, por que o CMO no cenário superior em dezembro, de R$ 371,34 por megawatt-hora, está maior do que no cenário inferior, de R$ 341,75 por megawatt-hora, considerando que nos demais meses o cenário inferior apresenta custos mais altos? Pedro, você pode nos ajudar com essa resposta? Vamos lá. Boa tarde, Michael. Obrigado também pela pergunta. Novamente, né, a ENA é responsável por esse comportamento do CMO, mas aqui a gente esclarece, então, as ENAs dos subsistemas Norte e Sul ficaram melhores em dezembro para o cenário inferior do que do superior. Então, isso levou uma leve diferença positiva ali no CMO desse mês para o cenário superior, que a gente teve especificamente nesses subsistemas no Norte, né, principalmente no Sul, essa diferença de ENA em relação ao inferior, acima, né, do superior. Lembrando que os cenários são escolhidos, né, para esse estudo com base em todo o período. Então, atualmente, novembro a abril. O que não impede, então, de um mês, né, específico, a ENA estar invertida em relação à expectativa, né, óbvia dos cenários, do inferior estar sempre abaixo em termos de ENA e o superior acima. Então, como é escolhido, né, olhando todo o período, pode acontecer, né, por exemplo, agora em dezembro, especificamente também em alguns subsistemas, a ENA do inferior está acima do superior, portanto, dá uma alteraçãozinha ali no CMO, esses R$ 30 que foi reparado aí. Então,
Esse é o motivo, tá? A diferença de ENA ali e essa relação a gente utiliza a ENA do período inteiro, né, para fazer a escolha dos cenários e não apenas e não é mês a mês. Tá? Obrigado, Pedro. Agora a gente tem mais uma pergunta da Josiane. Josiane Correia, da Geral Energia. Boa tarde. Além do que foi apresentado, alguma observação a mais sobre o comportamento das hienas no Sudeste e no Norte? Por exemplo, além da chegada do período úmido, da mudança da regra da UHE geral, além disso, gostaria de também entender melhor o movimento das previsões mensal de hiena no último PMO para essa revisão. Como é considerável, com a considerável queda no Sul e a elevação do Sudeste e Norte. Eu peço para o Fred nos ajudar com a resposta, por favor, Fred. A palavra é sua. Opa, obrigado. É, Josi, Josiane, eu vou trazer aqui, deixa eu compartilhar minha tela para mostrar os gráficos do PMO para a gente comparar aí com os gráficos dessa revisão. Aí, estão vendo? Ah, Então, tá em- aqui eu. Só não está no modo apresentação, tá, Fred? Perdão. Ah, sim, não, mas se tiver muito ruim, porque como eu vou ficar trocando entre duas apresentações diferentes, eu não vou colocar no modo apresentação, não. Mas eu queria mostrar aqui eh, o acompanhamento da previsão aqui, por exemplo, da Várzea do Rio Grande, que a gente estava prevendo. Olha o patamar aqui de chuva. Chuvas previstas no PMO abaixo aí de 10, 15 milímetros, e a ENA estava, no PMO, a previsão de ENA, não chegava a 2.000 megawatts. Quando a gente pega. Oh, caramba! Apresentação de hoje. Olha aqui, ó, o grande. Aí na observada do grande já passou de 2.000 megawatts médios. Teve uma chuva aqui observada de mais de 20 milímetros aqui na bacia. Então, esse deslocamento, né, da previsão do Sudeste foi realmente causado por causa de uma mudança na previsão de chuva, que a gente não tinha visto tanta chuva prevista, é, principalmente para essa primeira semana no PMO e depois que se observou, realmente teve mais precipitação. E no caso do sul, foi exatamente o contrário, que eu trago até como destaque uns gráficos do SMAP. Cadê o outro? Não está do lado, não, Fred? Na mesma aba do. Não, Não, tá aqui, ó. perdão. É, esse aqui é o gráfico do PMO. A gente pega aqui, por exemplo, que Foz do Areia, e vamos pegar aqui Foz do Areia, para a gente ver. Ó, no PMO a gente tinha aqui, ó, para essa segunda semana, mais de 50 milímetros de previsão e a vazão, né, estava esperando subir para chegar em quase 500 metros cúbicos por segundo aqui nessa subbacia modelada. E o previsto hoje, a gente não vê essa tanta chuva nessa próxima semana e a vazão aqui prevista também já está em outro patamar. Em vez de um patamar de 500, já estava um patamar de 100. Então, realmente, a previsão do PMO acabou ficando um pouco deslocada e a gente vai acompanhando essas previsões dia a dia e vem trazendo nessas reuniões semanais as novas previsões com as novas condições meteorológicas e hidrológicas das bacias. Então, espero ter ajudado a responder as suas dúvidas, Josiane. Muito obrigado, Fred. Agradeço pelas respostas. A gente dá sequência agora à nossa sequência de reunião, né, de apresentações. Eu vou convidar o Lucas para fazer a apresentação de intervenções energéticas relevantes e também dos resultados da PMO. Lucas, a palavra é sua. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, dando sequência às nossas apresentações, a gente vai iniciar aqui pelas intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa. E começando então pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, como de praxe, a gente tem aqui algumas usinas, 4 usinas de maiores destaques com manutenções
para esse próximo período de análise. Começando por Água Vermelha, na UG6, nós temos programado uma manutenção preventiva, que vai ocorrer do dia 8 ao dia 10 de novembro, e a UG3 e o G4 vai passar por um comissionamento no novo disjuntor. Esses serviços nessas duas UGs estão programados para o próximo dia 10 de novembro. A UG4 de Teodomiro Carneiro Santiago, também conhecida como embarcação, está programado para sofrer uma manutenção corretiva. Essa manutenção está prevista para estar ocorrendo aí do próximo dia 8 até o dia 10 de novembro. Toda a usina de Itaquaruçu vai passar por uma implementação de uma nova produção de barras. Esses serviços, eles, consequentemente, vão ocasionar o desligamento de uma unidade geradora por vez, e os serviços vão estar ocorrendo na próxima semana, de segunda a sexta-feira, do dia 10 ao dia 14 de novembro. E, por fim, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, no setor de 50 Hz de Itaipu, a gente também vai ter aí algumas manutenções das UGs 1 até a UG5. Essas manutenções que vão ocorrer ali no sistema de controle vão estar ocorrendo uma unidade geradora por vez também, e também, como em Itaquaruçu, no mesmo período do dia 10 ao dia 14 de novembro. No subsistema sul, nós temos três manutenções de maiores destaques. Na usina de Governador Bento Munhoz, a UG1 vai passar para uma manutenção preventiva. Essa manutenção está programada para o próximo domingo, dia 9. A usina de Passo Fundo realizará a limpeza das grades de tomada d'água. Esses serviços também estão programados para esse próximo final de semana, dia 8 e 9, sábado e domingo. E a UG5 de Salto Osório tem uma manutenção corretiva que está programada também para o próximo domingo, dia 9 de novembro. No norte, nós temos duas manutenções, uma na UG52 da usina termoelétrica de Maranhão 3, uma manutenção corretiva para o próximo domingo, no dia 9, e também para o dia 9, no próximo domingo, a usina de Estreito vai passar por uma manutenção, vai ser impactada por uma manutenção na linha de transmissão. No Nordeste, a gente não tem nenhuma manutenção relevante para essa próxima semana operativa em questão, que vai do dia 8 até o dia 14 de novembro. Dando sequência, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados da revisão 1 desse PMA de novembro. A gente inicia aqui com alguns destaques. O primeiro é em relação ao informe de erro número 10 do PMO. Esse informe foi publicado ontem à noite. No fim de ontem, a gente identificou uma inconsistência no deck da revisão 0, né, do PMO de novembro, e a gente procedeu com a correção diretamente na revisão 1 do PMO de novembro, que foi publicada hoje. Aqui a gente traz, para ilustrar, uma imagem com base no deck da revisão 0, como deveria ter sido representado o CVU da usina de Uruguaiana, que teve a sua vigência finalizada ontem, e no deck da revisão 0 ela foi representada com CVU durante todo o horizonte, tanto para o primeiro mês como também para o segundo. Então, identificamos essa inconsistência e já efetuamos a correção diretamente na deck da revisão 1 do PMO de novembro. A gente deixa aqui também um QR Code, como a gente costuma fazer também, e um link de acesso para facilitar o acesso ao documento num momento posterior. Nessa revisão 1, também foram feitas as atualizações dos CVUs, e aqui a gente deixa os principais destaques, né, e um deles até é a Uruguaiana, né, que agora assume o CVU 0, já que ela não tem mais nenhum CVU vigente, válido nesse horizonte, e que é o que tem de maior destaque aqui, né, o traço mais esverdeado, que é referente à revisão 1, e o acinzentado é referente à revisão 0. E aí também fica aqui para consulta, né, as demais usinas de maior variação de CVU nessa atualização que recebemos para essa revisão do PMO de novembro. Na manhã de hoje, a gente estava com o fórum aberto, né, como também é de costume, ele fica aberto das 9 às 12 horas, e foi recebida uma dúvida, a dúvida do André. Ele
né, ponderou a representação da HQ 87, que é uma restrição de defluência mínima da usina de Porto Primavera, perguntando sobre o FSARH 9101, que faz referência, né, o Léo até já comentou também no início da nossa reunião, faz referência à atualização da defluência da usina de Porto Primavera, com uma possível redução para 3.900. Aí a gente tem aqui uma resposta, né? Mas resumindo, né? Esse FSARH ele foi aceito ontem, antes das 17, mas foi após as 14 horas. Tá? E conforme até a gente tem lá no procedimento de rede, no submódulo 4.3, né? Nós temos dois responsabilidades, né? Onde você encontra essa informação. Você tem que informações após as 14 horas da quinta-feira de semana de elaboração da revisão, essas informações não são consideradas. Então, ela fica para a próxima revisão, no caso a revisão 2, caso esse FSARH esteja ativo, né, esteja aceito, então a gente passa a representá-lo. Mas ontem, como ele foi aceito após as 14 horas, não houve tempo hábil para a gente estar considerando e respeitando o que consta nos procedimentos de rede para essa revisão 1 do PMA de novembro. A gente aproveita então também, né, já que a gente conseguiu compartilhar aqui essa dúvida que veio do André, mas que pode ter sido também de outras pessoas, o nosso fórum sempre fica aberto no dia da publicação do deck oficial, que na maior parte das vezes é na sexta-feira, de 9 a meio-dia. A gente fica recebendo as dúvidas por lá, em relação ao deck preliminar, que é publicado na noite de quinta-feira, início da manhã de sexta-feira. Então, qualquer dúvida também pode ser encaminhada por lá ou pela central de atendimento, mas a gente direciona o fórum por ser mais fácil para a gente dar esse retorno para vocês, mais imediato, tá? Agora sim, então, falando diretamente dos resultados dessa revisão, a gente tem aqui os CMOs de todos os subsistemas. Nós temos subsistemas equalizados entre si, e não houve, né, o atingimento do valor máximo de transferência de energia em nenhum tronco do SIM. Então, a gente tem o SIM com o CMO variando entre seus patamares de aproximadamente 300 a R$ 310 por megawatt-hora, tendo um valor médio de R$ 305,15 por megawatt-hora. Esse valor ele apresenta uma redução referente à semana passada, que se encontrava próximo de R$ 340 por megawatt-hora. Aqui a gente deixa o indicativo do modelo Decomp, né, do que o modelo Decomp viu aqui de geração termoelétrica para essa próxima semana operativa. E aqui a gente tem segmentado entre inflexibilidade e ordem de mérito. Então, no tom verde é a inflexibilidade, e a inflexibilidade é o valor de geração indicado pelas usinas térmicas, pelos agentes térmicos. Essa é uma informação que a gente recebe semanalmente no Web PMO. E a ordem de mérito é o resultado, então, do modelo, né, indicando uma geração térmica para a próxima semana operativa, que nesse caso ficou próximo de 14.700 megawatts médios. Lembrando que após o decomp, né, esse valor aqui é indicativo, e nós temos então a avaliação, né, dos processos da gerência de programação diária, em que é dado o despacho térmico a ser operado. A gente traz aqui também agora, né, nós temos duas térmicas com um possível despacho antecipado. A gente já está olhando aqui semanas operativas do ano de 2026, então nessa revisão 1 a gente avaliou o despacho antecipado por ordem de mérito para as usinas GNL na semana do dia 10 de janeiro até o dia 16 de janeiro de 2026. E normalmente nós tínhamos três usinas aqui, né? Também tínhamos aqui a usina de Linhares, só que o contrato de Linhares finaliza em 31 de dezembro de 2025, então ela não tem mais a possibilidade de ser despachada de forma antecipada por ordem de mérito. Então, por isso, nós temos aqui Santa Cruz no subsistema Sudeste e Porto Sergipe 1 no subsistema Nordeste. E para essa semana operativa em questão, do dia 10 ao dia 16 de janeiro, as duas usinas estão comandadas antecipadamente por ordem de mérito, em todos os seus patamares de carga.
E para finalizar, até também refletindo um pouco do que o Fred apresentou no início e agora explicou com um ótimo detalhamento para a gente na dúvida da Josiane, em relação à atualização, né, a mudança que a gente teve na previsão, a gente consegue já ver um pouco do reflexo também aqui nos resultados dessa revisão 1. No Sudeste, né, a gente já, nesse tom mais firme aqui, né, a gente já tem o Sudeste um pouquinho melhor colocado ao fim de novembro, enquanto que no PMO, que tem uma linha aqui um pouquinho mais transparente, ela vem por baixo, né, indicando é, uma vazão não tão otimista assim. E o contrário no Sul, né, que a gente já viu os reservatórios indicando uma queda quando a gente olha para a revisão zero, né, para o PMO que foi elaborada na semana passada, onde veio um pouquinho por cima aqui. Então, no Sudeste, a gente teve, né, um nível de partida do subsistema, de acordo com as informações das usinas do Sudeste, em 44% de armazenamento do subsistema, e aí uma expectativa, então, de terminar um pouco acima do que a gente viu na semana passada, em torno de 44,4%. E uma variação aqui para o fim de dezembro de 43% no seu cenário mais pessimista, até aproximadamente 58% em um cenário mais otimista para o mês de dezembro. O Sul ele vem, né, bem colocado em 92,3%, e tem uma expectativa, de acordo com essa atualização da previsão, de terminar um pouco abaixo do que a gente viu na semana anterior, mas ainda assim com um bom valor, assim, né, bem colocado, né, em 84,7%. Não tem uma grande variação frente ao início do período aqui que partiu com 92,3%. E os cenários do segundo mês também, como já é notório, a gente tem uma variação, né, um pouco maior no sul do que nos outros subsistemas, né, o sul é um pouco mais nervoso, então a gente tem no cenário inferior uma expectativa de terminar dezembro com 53% e no cenário mais superior, né, um cenário mais otimista, o sul então indicando finalizar dezembro com 97,2% de armazenamento máximo. O Nordeste é uma operação um pouco mais controlada, a gente partiu aqui de 47,7% e está na mesma linha do que foi visto na revisão anterior, terminando o mês de novembro em 46,4%. E também apresenta uma variação bem similar com o que a gente viu aqui do subsistema Sudeste, com um valor esperado de 50,8% ao fim de dezembro. E no Norte, a gente partiu de 71,3%, né? Tem uma queda que também é esperada ao fim de novembro para 57,3%. A gente tem uma operação aqui também bem similar com o que a gente viu na última revisão, na revisão zero do PMO de novembro. E o segundo mês, o mês de dezembro, também tem uma variação um pouco mais expressiva do que no subsistema Sudeste e Nordeste, tendo um valor esperado para o final de dezembro em 57%. Essas eram as principais informações aqui da gerência de programação mensal. Volto a palavra para você, Léo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Lucas. Para finalizar, eu convido agora a Letícia para fazer a apresentação da gerência, falar um pouquinho da programação. Por favor, Letícia, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Acredito que já estejam vendo aí a tela. Então, vou apresentar agora os principais destaques da política operativa, né, da última semana, de 18 de outubro até o dia 24 de outubro, trazendo também o acompanhamento do DECEM na programação diária. Nesse slide, apresentamos aqui uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DECEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal foi de R$ 349,82 por megawatt-hora nos 4 subsistemas, e no DECEM, de maneira geral, os valores de CMO acompanham os valores de referência do DECOMP, destacando as diferenças ali de CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve do fim de semana e no vale de carga dos dias úteis. Os CMOs diferenciados nos subsistemas Norte e Nordeste em alguns períodos, devido principalmente a limitações de fluxo de importação
da área Roraima ali, o FLEC, conforme a IO-ONN5RR, do FNEM, o fluxo Nordeste para o Norte, conforme SGIs vigentes ao longo da semana operativa, e da inequação para controle de carregamento da LT 230kV, Jaíba-Janaúba 3, conforme SGI 67632 de 2025. E as demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas. Aqui são apresentados os gráficos de box plot, né, com valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje, 7 de novembro. Nenhum dos subsistemas apresenta ali dispersão de resultados. No Sudeste, os outliers superiores, com valores de CMO em torno de R$ 375 por megawatt-hora ao longo do dia, são consequência do requisito de geração mínima da OHS Samuel, conforme a IO de operação normal da área Acre-Rondônia. Os outliers entre 9 horas e 10 horas são influenciados pelo limite de condição normal da transformação 500-345 kV da SR Rio Novo do Sul, e os outliers inferiores e superiores às 11h30 ocorrem devido à inequação para controle de carregamento da LT 230kV Jaíba-Janaúba 3, conforme o SGI já mencionado. E, por fim, os outliers com valor de CMO nulo, entre 13h30 e 17 horas, ocorrem devido à limitação dos bipolos de Madeira, conforme o SGI 67985 de 2025. Já no subsistema Sul, os outliers com valor de CMO nulo ao longo do dia são consequência da limitação de geração do conjunto termoelétrico Klabin-Celulose, conforme o SGI 68804 de 2025. No Nordeste, os outliers entre 9 horas e 10 horas são consequência da limitação do fluxo de potência da Tucuruí-Xingu, conforme a IO-ONN5N. E no Norte, os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do fluxo de importação da área Roraima, conforme a IONN5RR, e os outliers inferiores até as 19, com CMO em torno ali de R$ 100 por megawatt-hora, são devidos à restrição de geração da UTE Jaraqui, conforme SGI 69224 de 2025. Aqui a gente apresenta um mapa, né, com CMO por barra durante uma meia hora. Destaca-se que apenas 30% das barras do Sistema Interligado Nacional são mostradas nesse mapa e são observados CMOs equalizados em todos os subsistemas. Aqui a gente apresenta o comparativo entre DCEM e PDP para os 4 subsistemas, começando por geração hidráulica. Observa-se que as diferenças em todos os subsistemas ocorrem devido à política operativa. Nas regiões Norte e Sul, a geração do DCEM, de maneira geral, é superior à geração do PDP. No Nordeste, a geração definida pelo DCEM é superior à geração do PDP, e no PDP está sendo praticado uma operação minimizada na UHS Sobradinho para atendimento da resolução da ANA, e com aumento de geração na cascata do Rio São Francisco, devido à redução de geração renovável. E na região Sudeste e Centro-Oeste, de maneira geral, a geração do DCEM é inferior à geração do PDP. Já com relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em comparação com o DCEM, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DCEM. No dia 4 de novembro, ocorreu uma geração do PDP superior ao DCEM, devido à redeclaração de inflexibilidade da UTE Termomacaé. Com relação ao intercâmbio internacional, nessa semana operativa não houve exportação comercial de energia vertida turbinável transmissível. No dia 6 foi programada a oferta de importação de energia da Argentina na modalidade de devolução entre as 18 e as 22h30. E no dia 7 foi programada oferta de importação comercial para substituição de térmicas do Bloco 1 do Uruguai entre as 0 e as 6 horas.
Com relação à resposta da demanda para os dias, teve programação de resposta da demanda para os dias 1, 3, 4, 5, 6 e 7 de novembro, no montante de 7, 5, 12, 19, 12 e 17 megawatts, respectivamente. Já na modalidade de disponibilidade, houve acionamento nos dias 6 e 7 de novembro, no montante de 229 megawatts para ambos os dias. Agora, a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa o perfil importador de energia em todos os patamares, a geração dimensionada para o controle de nível e atendimento da ponta de carga nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, e a exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias do Rio, Madeira e Telespires. Já para o Sul, o perfil predominante exportador, a geração dimensionada conforme possibilidade de alocação na carga do SIM, realizando o controle de nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e previstas. Já no Nordeste, o perfil exportador de energia em todos os patamares, a operação hidráulica minimizada na UHE Sobradinho e aumento de geração na cascata do Rio São Francisco devido à redução de renováveis. E, por fim, no Norte, a gente observa o perfil importador em quase todos os patamares, à exceção do período da ponta de carga, com destaque para a elevação de geração hidráulica nesse período. E a geração sendo dimensionada para o atendimento da ponta de carga. Nesse slide, apresentamos a distribuição do balanço no período de 1º de novembro a 7 de novembro por fonte de geração. Então, a gente observa 85% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 38% dessa geração foi de usinas não despachadas centralizadamente, eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Comparando com o período anterior, há uma diferença de geração total de aproximadamente 1,8 gigawatts médios, e as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram redução de aproximadamente 3,3 gigawatts de geração eólica e elevação de aproximadamente 4,3 gigawatts de geração hidráulica. Com relação à previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, nós temos um menor valor médio previsto para o dia 9 de novembro, com aproximadamente 9,3 gigawatts médios, e o maior valor médio previsto para o dia 12 de novembro, com aproximadamente 17,5 gigawatts médios. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel através de 5 blocos. Em relação à semana anterior, houve elevação dos preços. Com relação ao Uruguai, foram recebidas ofertas de 9 blocos de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. Os blocos 1 a 5 e 9 apresentam uma elevação de preços e os blocos 6 a 8 uma redução em relação à semana anterior. Agora, com relação à política operativa para a próxima semana, a gente vai ter aí o Norte com geração dimensionada para atendimento da ponta de carga, o Nordeste com operação minimizada, com redução de geração na cascata do São Francisco, considerando o reservatório de Sobradinho na faixa de atenção. No Sudeste e Centro-Oeste, manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para o atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios. No Sul, a geração para controle do nível dos reservatórios em função das afluências, conforme possibilidade de alocação na carga do SIM. Com relação ao atendimento à ponta, né, a folga de potência monitorada fica alocada nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste. Temos baixa probabilidade de despacho térmico adicional e probabilidade de acionamento das ofertas de RD disponibilidade de novembro. Para a próxima semana operativa, a expectativa de ocorrência de EVT e a exportação condicionada à avaliação diária. E a exportação de energia para a próxima semana poderá ocorrer, condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Com relação às ofertas da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 88 de 2024, que visa operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade como recurso disponível para a utilização do ONS no atendimento à ponta de carga do SIM, e que teve o prazo prorrogado pela portaria número 117 de 2025 até dia 30 de 4 de 2026, houve atualização das ofertas.
Estão válidas as ofertas das usinas Porto Pecém 1, Maranhão 4, 5, Nova Venécia 2, Canoas e Norte Fluminense, conforme a tabela apresentada. Os preços indicados são referentes ao mês de novembro de 2025 e serão atualizados mensalmente pela CCE. Com isso, encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o Leonardo. Obrigado, Letícia. Essa foi a nossa última apresentação e com isso vamos agora para a nossa última pausa de 5 minutos e a gente volta respondendo as perguntas que ficaram pendentes, tá bom, pessoal? Então a gente volta daqui 5 minutos. Muito boa tarde, a gente retorna agora para o nosso último bloco de respostas das perguntas que chegaram até o presente momento. Tem mais 3 perguntas, eu vou fazer a leitura agora da pergunta do Henrique Ribeiro, da GNA. A UTE GNA1 recebeu ordem de despacho ontem pelo modelo D100 e tem T1 de 7 dias, devendo gerar até a próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. No entanto, sua geração aparece zerada nos resultados do modelo Decomp divulgados hoje. A geração da UTE não é representada nesse modelo? Como isso afeta a programação da operação? Letícia, convido você para nos auxiliar nessa resposta. A palavra é sua. Obrigada, Léo. Henrique, obrigada pela pergunta. Então, assim, no modelo D100, a usina ela entrou no mérito das 18 às 21 horas. E como era um deck de sexta-feira, né, o último dia da semana operativa, a versão atual do modelo D100 ela não considera o custo total de acionamento da usina, considerando ali todo o TEON, né? Essa situação ela já é uma situação conhecida e está sendo tratada no âmbito da FTD100. A versão que trata desse problema, né, que considera o custo do TEON total da usina, dela ficar gerando até o final do TEON, ou seja, o custo do TEON residual, essa versão ela já está em processo de validação pela ANEEL. Com relação ao Decomp, o modelo não representa as restrições de Unit Commitment térmico, né? Então, nesse modelo, ou a usina estaria gerando no mérito ou por inflexibilidade. E como não houve declaração de inflexibilidade nem indicação de mérito pelo modelo Decomp para essa usina, né, nesse modelo, então ela não há indicação de geração no Decomp para a usina. Adicionalmente, é importante a gente ressaltar que o despacho da UTE-GNA1, ele alivia o carregamento da transformação 500-345 kV da SR Rio Novo Sul, portanto, o despacho da usina, ele auxilia nesse ponto a programação da operação, né, e a operação do sistema. Volta a palavra, Léo. Obrigado, Letícia. Tem mais uma pergunta para você, do Gabriel Souza, da Gerdau. Boa tarde, pessoal. Considerando a previsão de carga apresentada para a próxima semana, está previsto de uso do programa de resposta da demanda estrutural e disponibilidade? Se sim, quais dias estão sendo mais considerados? Letícia, você pode nos auxiliar? Obrigada pela pergunta, Gabriel. Existe sim a possibilidade de utilização da resposta da demanda para a próxima semana, a depender da necessidade de atendimento à ponta de carga, e essa avaliação ela é feita diariamente ali na programação diária. Volta a palavra, Léo. Obrigado, Letícia. Agora a gente tem mais uma pergunta do André Duque. Foi uma das primeiras perguntas que a gente recebeu, mas a gente não conseguiu um profissional que pudesse responder aqui na semanal, tá? André, eu vou fazer a leitura para que todos tenham conhecimento, mas eu vou pedir para que você encaminhe essa pergunta para a nossa central de atendimentos. Prezados, boa tarde. Ontem foi publicada a nota informando sobre a última reunião do CMSE, ocorrida na quarta-feira passada. Nela foi mencionada a deliberação do colegiado por ações que visam aumentar, entre aspas, tá? Por ações que visam aumentar a assertividade e a confiabilidade dos dados usados nos estudos energéticos e elétricos e para incentivar a precisão da declaração de disponibilidade de usinas termoelétricas, poderiam explicar melhor, fecha aspas, poderiam explicar melhor este ponto? Quais impactos são esperados no modelo New Wave, Decomp e D100 e para quando? André, como a gente não conseguiu um profissional que pudesse responder, a gente pede então que você encaminhe essa pergunta para a nossa central de relacionamento, relacionamento.agentes@ons.org.br, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. A próxima reunião semanal da programação acontece na próxima sexta, dia 14 de novembro. Gostaria de agradecer também a participação dos meus colegas aqui do ONS, que realizaram apresentações e também as respostas, tá? Desejo a todos um final de tarde, um final de sexta-feira e um ótimo final de semana. Até logo.